Olá, boa tarde pessoal, meu nome é Ivan e a minha dupla aqui junto com o Ramon. A gente vai apresentar agora o nosso trabalho feito, o exercício 2 e exercício 3, feito na disciplina de PUP 1, que é um parque paisagismo. O nosso conceito é fractal. Para chegar nesse conceito fractal, a gente teve várias discussões, conversas, no qual a gente até considerou conceitos semelhantes. A primeira palavra que veio na nossa mente foi onda, que está relacionada a períodos e ciclos. Então, todo o ambiente que existe ao nosso redor é modificado por causa disso. Então, é isso que a gente tentou focar, que seria meio que tentar conscientizar a longo prazo a população de que tem como a humanidade e a natureza conviverem em plena harmonia. Com isso, a gente chegou nesse conceito do fractal. Com esse conceito do fractal, a gente chegou em outras diretrizes. Uma das nossas principais diretrizes seria fazer com que a comunidade do entorno se apropriasse dessa área. Porque, como ela é uma área localizada às margens do Rio Jacuí, é uma área da PP, é uma área muito importante para o povo, para a população que mora no entorno, quanto para a fauna e para a flora que existe no local. Então a gente a nossa principal diretriz seria fazer exatamente isso. E para isso, para a preservação desse ambiente, a gente sempre teve em mente que o uso faz com que a população se aproprie melhor, faz com que tenha aquela sensação de pertencimento. Com isso, faz com que a população acabe cuidando mais do ambiente. Já que eu vou utilizar durante a semana, final de semana, eu vou preservar, eu vou colocar o lixo no chão, eu vou limpar a área que eu utilizei, eu não vou desmatar. Era exatamente esse o pensamento que a gente queria trazer para o nosso parque. Basicamente, o nosso projeto ele é dividido em 3 partes. Uma parte mais de leitura e relaxamento, situado mais no lado esquerdo do nosso projeto, na Rua Moron. Essa parte central aqui, com a maior parte dos programas localizados nesse eixo aqui já pré-existente, que a gente tentou utilizar mais dessas áreas para diminuir o número de desmatamentos. Essa parte seria uma parte mais ativa, um pouco mais ativa, né? Que seria também, que teria mais pista de skate, uma área mais de relaxamento, assim, mais para a família, no caso. E isso no lado direito, que teria uma clareira maior ainda do que as outras, seria uma parte mais agitada, uma parte mais de esportes, assim, para as pessoas poderem pegar sua família, ir lá passar um final de semana, jogando futebol, praticando algum tipo outro de exercício. Como lá já tem áreas mais abertas, seriam melhor para a prática de exercícios ao ar livre. E aí vamos mostrar algumas imagens ali de como fica a configuração desse programa com a topografia e os caminhos. Tá, então aqui dá para ver um pouquinho com a árvore, um pouco de transparência, o programa ali em cada ponta, aqui escrito aqui com tracinho rosa, os acessos, e aqui a relação dessas passarelas aqui elevada com o rio, justamente por conta da enchente, que ocupa bastante parte do parque, e isso aqui ajuda, de repente, manter o parque um pouco mais em funcionamento, em períodos de um pouco mais de cheia do rio, ele tenta manter esse circuito aqui de caminho, tanto por baixo, ou escolha, pode fazer aqui por cima também, enfim. Aqui um pouco mais um zoom mais aproximado de como funcionam esses caminhos. Aqui alguns esquemas das imagens, a relação com o rio, algumas visuais. Né, um pouco a praça de alimentação, que fica na região das quadras. Essa aqui é a planta baixa do exercício anterior, do exercício 2, que é o recorde que a gente utilizou para o detalhamento. Nesse aqui, a gente manteve a mesma ideia que tinha no parque geral, que seria um traçado mais orgânico, utilizando bastante dessas curvas até mesmo na rua, tanto para gerar o estacionamento, quanto para gerar visuais para dentro do nosso parque, no qual a pessoa vem e tem uma visual de alguma parte do nosso parque instigando mais ela, até porque a rua está numa curva de nível mais alta do que o resto do parque, então já vai ter, por estar num patamar mais alto, tem uma visibilidade melhor para dentro do nosso parque. A gente também pensou num eixo de ambientes, assim, que seria mais ou menos esse eixo aqui, que aqui a gente teria um espaço mais amplo, mais aberto, e aqui a gente teria um espaço mais fechado, mais enclausurado, até para dar um pouco mais, talvez um pouco mais de privacidade para a pessoa,
uma sensação diferente, né? A gente tentou trabalhar com esses dois tipos de sensação. Então, isso influenciou até na vegetação, no qual aqui a gente tem uma vegetação maior, um porte maior, fazendo com que a parte de baixo da árvore ficasse apenas o caule, não atrapalhando nas visuais para dentro do parque, e até gerando sombras para as pessoas poderem aproveitar melhor o ambiente. Uma das dificuldades que a gente tinha também era em relação ao desnível, que também ele acaba criando os visuais para dentro do parque, mas fica mais difícil da gente conseguir se apropriar dele de uma maneira legal. Então, a nossa ideia, já que a gente já tem essas linhas mais curvas nos caminhos, a gente decidiu criar patamares próximos a esses caminhos, no qual as pessoas que estão cruzando podem simplesmente fazer uma paradinha, sentar, e a gente criou, nisso a gente criou alguns pontos de visual. Seria esse espaço mais aberto nesse centro, no qual as pessoas, aqui tem uma vegetação alta, bem larga, que acaba gerando bastante sombra. Então, acho que seria os dois ambientes se complementam, do mesmo jeito aqui em cima. Aqui em cima é mais alto, então as pessoas que estão cruzando na rua querem fazer uma parada, sentam, tomar um chimarrão, olhar todo o entorno do parque, que também tem a visual dessa quadra, teria a visual das pessoas que cruzam, teria algumas visuais mais aqui para baixo. Essa quadra também é um ponto que a gente tentou criar um ponto focal, no qual as pessoas, por exemplo, estão caminhando por aqui, cruzam, chegam nessa parte, esse deck de madeira, descem esse caminho, eles já conseguem ter uma visual melhor para essa quadra. As pessoas também que estão descendo, adentrando o parque por esse caminho, não conseguem também ter uma visual boa, porque esse caminho está mais elevado que a quadra, então consegue ter uma visual melhor. A vegetação também, a gente optou também, uma coisa que fez com que a gente escolhesse essa vegetação de maior porte, seria para tentar criar sombra para esses ambientes. Já que o norte está para cá, a insolação passa aqui, ó, então acaba bloqueando o sol dessas quadras, fazendo com que as pessoas pudessem utilizar ela até num sol bem forte, algo assim, nesse campo também, nessa quadra de vôlei também. A gente criou ambientes próximos dessas quadras também, para as pessoas poderem parar, no campo também. Em relação à materialidade, a gente pensou em 3 tipos de material. Um piso meio que em concreto, assim, porque até por questão de acessibilidade. A gente também pensou em uns decks de madeira, no qual as pessoas estão andando, estão vendo só concreto, digamos assim, que acaba chamando bastante atenção. A gente também tentou trabalhar com terra batida, até para as pessoas poderem se sentir mais, digamos assim, próximos da natureza, assim, né? Que é algo mais simples, algo tipo que está ali, que pode ser utilizado, algo que não agride a natureza. Então, a gente também fez com que esses caminhos se interagissem, se cruzassem, né? Por exemplo, tem esses 2 decks no meio da calçada de concreto. Aí depois, aqui, ó, tá descendo, já encontram algumas partes de madeira e depois já piso de chão batido. Então, a gente tentou fazer esse link com essas materialidades. E em relação, acho que mais ao programa que a gente tinha pensado, os pontos focais que a gente pensou nas 2 quadras, né? Esse campo de futebol também mais aqui para trás. E também a gente tem um playground perto dessa área aberta, né? Que seria tipo que as pessoas poderiam utilizar, tanto para jogar bola, brincar e etc. E eu acho que também essa parte aqui dos estacionamentos, que seria o nosso food truck, né? Que os veículos poderiam estacionar e as pessoas que cruzam ou estão utilizando teriam fácil acesso a ele. A gente tem alguns caminhos que entram para dentro de uma vegetação um pouco mais alta. Aqui, por exemplo, nessa chura que tem alguns pontinhos brancos, seria uma vegetação tipo mais ou menos de 90 centímetros, não, 50 centímetros, 90, para essa base. A gente criou um bosque com uma vegetação mais frutífera, que seria bergamotas, né? Que aqui do lado, nessa chura mais escura, seria uma vegetação também mais alta, 50, 60, 70 centímetros de altura. E aqui seria grama mesmo, que seria próximo dessas árvores de bergamota, né? E seria isso, mais ou menos, o nosso trabalho. E agora a gente vai mostrar um videozinho, um 3D, como é que seria para a gente ter uma percepção melhor de tudo isso em 3D. Essa aí é o acesso principal do nosso parque, né? Dá para notar o desnível que tem da próxima rua pro resto do parque, né? Um desnível bem grande, ali os patamares das casas que estão criando, aí seria os decks de madeira, né? Mobiliário, que seria para a possibilidade da pessoa sentar dos 2 lados, aí a escadaria que tem próximo aquele ambiente mais aberto, o playground, né? Aí uma vista mais aérea, aí ó, os 2 decks.
né? Aquela passagem que dá para o visual da quadra azul lá no fundo. A parte mais aberta. O playground, as áreas altas com copas largas, assim, para gerar mais som. A passagem, o piso de chão batido, de terra, né? Aí a gente acabou não colocando a vegetação mais alta, né? Era para ser uma vegetação bem mais alta, uma sensação de enclausurado. Aí seria a quadra azul, a quadra maior, né, do futsal. Aí dá para ver bem a altura da rua, né, as árvores também, né, para as posições, a quadra. A gente até poderia ter colocado mais, como colocando. Mas seria interessante. E aí volta para o início, né? Seria a entrada principal do Parque Fractal, que é a Combine.